Boa tarde! Terça-feira, dia 26 de maio, e estamos começando a 32ª live da retransformação digital aqui em Hadash Marketing, direto aqui da agência Hadash Marketing Criativo. Mais uma live para vocês, e hoje a gente vai falar sobre briefing. Vamos falar um pouco sobre como entender a dor do cliente, da sua empresa, da marca, do produto e encontrar a melhor solução de comunicação para esse produto. A gente vai falar de muita coisa conceitual e vamos mostrar um caso prático, né? Sempre trazendo um caso prático para as pessoas poderem entender. Já está aí o Léo Galdino, grande Léo, ajuda a gente demais, a Larissa, entrou agora, Osneide, Pati. Nossa turma está sempre presente, o Carlinhos Holanda, Carlinhos. Estamos precisando bater aquele papo, né? Puxei impressos, todo mundo chegando aí, vamos chegando mais gente. Vai avisando o pessoal que vai ter a live na Hadash. Vamos falar sobre briefing, vamos falar sobre propaganda, como ela deve ser feita, a origem mesmo, entender realmente o conceito. E lembrando vocês que essas lives já estão acontecendo desde abril. Hoje é a 32ª live, todas as outras lives já estão no canal da Hadash Marketing Criativo no YouTube, só acessar o nosso canal. Aqui ó, isso aqui é branding, a gente falou ontem de branding, né? Ó, conteúdo de marca, Hadash, tem aqui o avatar, nossos clientes receberam um copinho desse, nossos colaboradores também, acaba sendo endomarketing, acaba sendo marketing de relacionamento com os clientes. Isso é bem interessante, bem importante. É água mesmo que tem aqui, tá? Também no feed do Instagram a gente tá com os recortes das nossas lives, tá? E aí tem trechos bastante interessantes. A live de quinta-feira passada com o Ivan sobre vídeos, o pessoal gostou muito. Tem muita sacada boa, muita gente veio falar: Fernando, adorei as sacadas, vocês passaram conteúdo e realmente teve uma entrega bem legal. Ana Cláudia já entrou, a Leila, o Isídio, a Cristina, beleza, gente? E a gente vai continuar aqui e vamos falar sobre briefing, e eu vou já entrar no assunto, então já se prepara aí. Quem quiser perguntar, por favor, pergunte. Essas lives dessa semana, vocês podem interagir bem mais com a gente. Deixa eu colocar aqui o comentário da live. Tem todo esse processo aqui no Instagram, né? Você coloca, depois você clica aqui, fixa o comentário, aí já fica quem é o convidado. Sou eu me convidando. Cláudio Jales, grande Cláudio Jales, da CVC Parque Mall. Muito bom, muito bom. Olha só, bom, o assunto hoje é briefing, tá? A gente vai entender por que as pessoas fazem propaganda. O briefing é o começo de tudo. Mas antes de chegar no briefing, você tem que pensar o seguinte: eu vou investir em propaganda e publicidade? Eu vou fazer a comunicação, divulgar meus produtos, meus serviços, divulgar minha marca, divulgar minha empresa? Por que eu vou fazer isso? Por que você divulga a sua empresa? Para informar sobre a sua empresa, marca e produto? Trazer informações do seu produto, detalhes? Pode ser? Para argumentar sobre a sua proposta de valor, sobre todo o conteúdo que envolve, porque hoje existem muitos produtos que uns concorrem com os outros, e às vezes as pessoas comparam produtos que se assemelham, mas que são diferentes, e aí tem a questão do preço. Mas aquele é mais barato, mas será que ele faz tanta entrega como eu? Será que ele tem esses diferenciais? Será que ele tem essa qualidade, essa inovação? Será que ele agrega tanto valor? Também é um bom motivo, né, para argumentar, para se fazer presente, para sua marca ser lembrada, para ela estar sempre na memória. Foi uma coisa que a gente começou a falar aqui na retransformação digital lá no início, que quem não é visto não é lembrado, que nesse momento de crise todo mundo retraiu os investimentos, é normal haver essa retração, mas quem continuasse investindo no momento de crise seriam os primeiros a colher os louros da vitória. E quando tudo retomar, e vai retomar, e está mais perto do que longe de retomar,
quem investiu nesse momento de crise é quem vai ficar na lembrança das pessoas. Eu espero que muita gente lembre de mim, viu? Lembrem da Haddad também, por favor. Essa é uma das nossas motivações, vamos dizer assim, que as pessoas lembrem da gente, que a gente está aqui há muito tempo e que a gente sabe fazer esse negócio da propaganda e marketing, e modéstia à parte a gente sabe fazer ele muito bem. Para que as pessoas conheçam seus atributos, as suas vantagens, os valores negociáveis da sua marca, o seu posicionamento, para seduzir, para persuadir, para convencer que a sua marca é melhor para o cliente naquilo que ele deseja do que o concorrente, que é a melhor solução. Todas essas respostas são os motivos pelos quais você deve investir em propaganda, tá? Cláudia Wagner, Fábio Carneirinho, meu Cariri, Carneirinho, tudo bem? Bom te ver por aqui. Amélia Gomes, Mariana Teixeira da Cadacanga, é cada canga mais bonita uma que a outra, hein, Mari? Você devia divulgar mais a sua empresa, viu? As pessoas precisam conhecer seu trabalho autoral. Ela faz pinturas à mão livre em camisetas, em cangas, trabalho fantástico. Carneirinho aí mandando um abraço, a querida Dupamina também tá aí. Muito bom. Quem quiser participar, deixa eu botar aqui as perguntas. Eu boto aqui porque aí o que tiver de pergunta vai aparecendo aqui. Fica mais fácil de eu ler. Pronto, já vai aparecer aqui. Ótimo. Já tá aqui arrumado aqui do ladinho. Aí a Mari agradecendo. Aqui a gente está aqui para ajudar todo mundo, fazer propaganda de todo mundo e falar um pouco da propaganda que funciona, da propaganda de verdade. Então vamos lá. Todos esses motivos que eu falei, informar, persuadir, convencer, argumentar, se fazer presente, todos esses são motivos reais pelos quais você pode e deve investir em comunicação, em publicidade, em propaganda, em marketing. Agora, tem uma resposta que é aquela que você não pode dar. Essa resposta não vale. E qual é a resposta? Eu vou fazer propaganda, vou investir em propaganda porque meu concorrente também está investindo. Porque aquela marca lá do meu segmento que briga comigo por uma fatia de mercado está investindo, então eu tenho que investir. Se você investe em propaganda porque você vê que o seu concorrente está investindo, esse é um mau sinal. E por que é um mau sinal? Primeiro, porque você está investindo não por um motivo seu, não porque você acha que precisa, e não existe nenhuma empresa que não precise de propaganda. Mesmo as maiores empresas do mundo, Apple, Coca-Cola, Google, Facebook, Netflix, as maiores investem em propaganda. Então todo mundo, o dia que você achar que você não precisa de propaganda, você vai descobrir que você não está no lugar certo, no ramo certo. Não tem empresa que pode prescindir de comunicação, de marketing e propaganda. É imprescindível. Essa é a primeira coisa que você tem que ter consciência. Propaganda é imprescindível para qualquer segmento de negócios. Seja ele B2C, seja ele B2B. Mas seja ele de uma empresa para um cliente ou de uma empresa para uma empresa. Não importa, B2C, empresa para o cliente, business to customers, B2B, business to business, empresa para empresa, negócio para negócio. É imprescindível propaganda. Mas se você investe porque o seu cliente está investindo, você está sempre atrás dele. Você está reagindo, você não está agindo. Então esse não é um motivo legal. E geralmente, se você vai fazer isso, você não vai ter os elementos certos para fazer sua propaganda. Você não vai chegar no cerne da questão do porquê que você está investindo, qual o objetivo que você pretende com essa propaganda, qual o resultado que você espera atingir, se você fizer assim. E aí provavelmente você não vai alcançar o resultado que você espera. Outro fator equivocado na propaganda, errado, e esse, olha só, esse a maioria das empresas comete. Esse eu posso dizer que a maioria das propagandas, ela comete esse erro. Ela fala demais dela. A empresa conhece profundamente o produto. O departamento de marketing, o departamento comercial da empresa, ele conhece muito bem o seu próprio produto. Então, quando ele vai fazer a propaganda, o que ele faz? Ele fala todos os atributos, todas as vantagens, as melhorias, a questão
da matéria-prima, de como ela foi produzida, o processo químico, se existe um processo químico, processo artesanal. Ele fala muito sobre ele, sobre a empresa, sobre o produto, sobre os valores, mas ela esquece do principal. Para quem que ela está anunciando? Ela está anunciando para um cliente, para alguém que ela percebe que gostaria de ter aquele produto daquela empresa. E aí ela não fala desse cliente, esse cliente não se vê na propaganda. E aí, se ele não se vê e ele não percebe que aquele produto vai de encontro àquela dor dele, por isso que a gente falou de dores e solução, se o cliente não perceber que aquele produto vai de encontro à dor dele, ele não vai comprar aquele produto, porque ele não vai perceber. Você falou milhares de atributos do produto, mas você esqueceu de qualificar aonde que ele se encaixa na vida daquela pessoa que está ali assistindo. E aí a gente traz um elemento importante. Talvez a palavra mais importante na sua propaganda, no seu anúncio, seja você. É a palavra você. Você que está aí me ouvindo, que sente assim, que sente assado, que precisa desse produto para isso, que quando acorda e não tem esse produto aqui do seu lado, sente que seu dia não vai ser legal. Estou conjecturando aqui, só para você entender, porque eu não estou falando de um produto específico, tá? Então, a coisa mais importante, Simãozinho, estamos devendo aqui para a gente conversar e fazer uma live. Você vai contar o caso do Desenrolados, que é muito, muito importante, viu? Sara Olímpia também entrou, a Rina, Guaraciaba. Opa, hoje o negócio aqui tá bacana, muita gente boa aqui para ouvir a gente e acrescentar aqui nesse debate de propaganda. A Cristina Fontenelle está falando, verdade, já diz o ditado, propaganda é a alma do negócio. É isso mesmo, Cris, tá certíssima, tem que fazer propaganda. Inclusive a Hadash entrou nesse negócio de falar um pouquinho mais dela, porque a gente estava... Ontem a Letícia Trujillo, que trabalhou aqui na Hadash, falou, eu não sabia que a Hadash já tinha feito tudo isso. Porque ela entrou, ficou focada lá no setor que atende a CVC, e a agência respira muito o CVC mesmo, é o maior cliente até então da agência, e de repente ela não tinha essa noção. Então a gente vai começar a mostrar mais o nosso trabalho. Hoje eu vou trazer um case também da primeira parte dos anos 2000, da primeira década, para vocês verem como é que é esse negócio da dor e do cliente. Deixa só eu conseguir passar um pouquinho mais de informações para vocês de como é que você constrói esse raciocínio, e eu vou dar alguns segredos. Já disse você é fundamental na propaganda, falar com o seu cliente. Eu costumo dizer o seguinte aqui, o produto, ele tem que ser o fiel escudeiro, aquele tipo assim, como se fosse o cavalo do Zorro, o Sancho Panza lá pro Dom Quixote, ou o Índio Tonto pro Zorro, pro aquele outro herói mascarado, ou como se fosse quem assistia Bate-Fino e Karatê, é o Karatê do Bate-Fino. O herói tem que ser o cliente. O herói da propaganda é o cliente. O produto é aquele que ajuda o herói a conquistar a mocinha, a resolver o problema. Tá? Eu gosto de fazer essa analogia do herói, da mocinha, né? Aquela coisa da Penélope charmosa com o Tião Cavião e a quadrilhinha de morte. Pronto, mais ou menos isso. Então a quadrilhinha são os heróis, a Penélope charmosa é a mocinha e o Tião Gavião era o vilão. E aí o produto é que ajuda a quadrilhinha a resolver. Mas o herói tem que ser o cliente. Tá? Tem algumas propagandas muito interessantes que vão nessa linha, e são as melhores propagandas. Essa que é a verdade. E as propagandas que não seguem nessa linha, geralmente elas não têm um resultado tão expressivo. E eu posso até dizer para vocês que 90% da propaganda que é produzida, ela é desperdício de dinheiro. 90%. Conceitos antigos, aquele conceito, tem um conceito, por exemplo, que diz que você deve repetir o nome da empresa 7 vezes no comercial para ela ser lembrada. Tá, ele vai lembrar o seu nome, mas ele não vai saber o que você faz.
ele não vai saber por que você precisa, você não vai conseguir trazer uma solução para uma dor dele assim, e aí ele vai escolher uma outra marca que tocou ele mais profundamente na hora que ele precisar do seu produto. Tá? Só você ficar repetindo o nome da sua empresa não é algo que constrói de verdade a sua marca. Bom, e aí, para você construir isso, entender o que precisa, saber como alcançar o objetivo, primeiro você tem que saber, bom, qual é o meu produto, o que eu quero comunicar. E aí você começa a fazer o briefing. O briefing é o começo de toda a propaganda. To brief é até respirar, mas também é resumir. Briefing é um resumo. Briefing é um documento que tem um conteúdo, e esse conteúdo traz todos os elementos daquele problema. Então você tem várias espécies de briefing. Você tem um briefing grande, que é, vamos dizer, o primeiro briefing quando você vai começar a atender uma agência. A agência vai começar a atender um cliente. É um briefing sobre tudo que aquela empresa faz, aonde que ela está localizada, tem um pouco da história da fundação, quem são os seus diretores, quem são os seus fornecedores, quem são os seus clientes, quem são os seus concorrentes, quantas sedes ela tem, quais são os seus principais produtos, em qual mercado que ela está inserido. É um briefing grande que contextualiza todo o negócio do seu cliente. É muito importante você ter esse briefing. Você tem que conhecer o seu cliente como você se conhece a si mesmo. Porque aí entra na arte da guerra do Sun Tzu, né? Se você conhece seu inimigo como você conhece a si mesmo, você não vai precisar temer 1000 batalhas, que você vai sair vencedor delas. Então esse é o princípio. Você tem que conhecer o seu produto muito bem. Entrou aí Acilon Freire, Rosineuda. Podem perguntar, quem quiser. Estamos aqui para tirar dúvidas, tá? Este horário está ótimo para mim, agora a Ciaba falou. E a Ana Cláudia, você é a palavra. Opa, estamos aí, estamos com a palavra. Bom, continuando aqui a questão do briefing. Então, tem o briefing grande. Aí você pode ter também um briefing de uma campanha. É uma dor momentânea. Olha, queremos fazer uma campanha para desovar um estoque que já, umas peças que já saíram de moda, então vamos reduzir o preço e vamos desovar isso. Pode ser um briefing de uma campanha. Ou campanha de Natal. Todo varejo tem uma campanha de Natal. É um briefing específico para aquela época do ano, para aquela campanha. Muitas empresas têm campanhas todos os meses, né? Todos os meses tem uma campanha nova e tem um briefing para aquela campanha. Qual vai ser o mote, quais vão ser as dores abordadas, quais vão ser os diferenciais, aonde que nós vamos veicular de repente essa campanha. Isso já vai entrar mais no planejamento, é depois do briefing feito que nós vamos descobrir realmente onde a gente vai veicular. Mas às vezes o cliente tem uma ideia aonde que ele deseja veicular, não é o ideal, tá? O ideal do cliente é ele montar esse briefing com a agência, mas montando com as informações. Não é com o planejamento de campanha, que a gente vai falar inclusive amanhã. Não é com o planejamento. O briefing tem que ser para identificar o problema e apontar as soluções. Só que como é que ele aponta as soluções? Aí que está a grande sacada. E aí eu diria para vocês que é a maior sacada, tá? É a questão das perguntas. A chave principal de um briefing são as perguntas. São as perguntas que movem o mundo. Tem uma propaganda, inclusive, do canal Futura, o canal do conhecimento, que ela fala assim: o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Por que que quando você boceja, outras pessoas bocejam? E aí ela faz uma série de perguntas, e aí ela conclui. Você já parou para perceber que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas? E essa propaganda eu acho fantástica, porque é isso mesmo. São as perguntas que movem o mundo. É através das perguntas, e é o único caminho, são as perguntas, que você pode encontrar todas as respostas que você precisa para qualquer problema. Qualquer problema. Você resolve o problema fazendo perguntas, esgotando as dúvidas, exaurindo as perguntas. Eu faço
um roteirinho aqui da live, por exemplo, e vou aqui acompanhando mais ou menos o que eu tenho que trazer de conhecimento para vocês, né? E de processos que a gente faz, executa e que funcionam. E eu vou provar. Vou trazer um caso. Ontem eu percebi que eu trouxe muitos casos. E aí hoje eu resolvi trazer mais conhecimento e um caso aqui para vocês. Então é através das perguntas que a gente enxerga as nuances do problema. São com elas que a gente percebe onde vem as respostas. E quando a gente tem um monte de perguntas e em cima dessas perguntas reúne um time de especialistas que uma agência de propaganda tem redatores, diretores de arte, pessoal de planejamento, pessoal de mídia social, pessoal de ativação, são diversas cabeças debruçadas com um monte de perguntas e respostas daqueles problemas, porque você tem que fazer essas perguntas junto com o seu cliente. Você tem que ter relacionamento, entrosamento com o teu cliente. É imprescindível que vocês tenham uma relação franca, aberta, que você possa perguntar e exaurir as perguntas. E ele não pode nem deve se incomodar, porque quanto mais informações ele der para você do seu negócio, no caso você agência, para nós agência, ou quanto você cliente, quanto mais informações você der para o seu parceiro comercial, para o seu departamento de marketing, para a sua agência de propaganda, para aquele freelancer que trabalha contigo, para o seu digital mídia, social média, para o seu web designer. Quanto mais informações do negócio você passar, mais informações ele vai ter para entender o seu problema e poder achar uma solução. Então não existe problema sem solução sem existir um problema. E não existe solução sem você se debruçar e enxergar o problema de vários prismas, de vários ângulos, de todos os lados, através de perguntas. Quanto mais você conhece do problema, mais chance você tem de resolver ele. E as perguntas são a grande chave. Quer ver, por exemplo, eu separei aqui. Vamos lá. O que você quer resolver? Por que você precisa resolver esse assunto? Eu quero aumentar minhas vendas. Por que eu preciso aumentar as vendas? Porque se eu não aumentar as vendas, eu não bato as metas e também não consigo entrar no ponto de equilíbrio e pagar os custos. E quando é que você precisa aumentar as vendas? Como você vai aumentar as vendas? Quanto você vai investir na solução para aumentar as vendas? Quanto você espera ter de retorno sobre esse investimento? Ele vai retornar em receita a mais ou em economia de despesas? Às vezes você vai fazer um investimento em comunicação, mas é para diminuir uma despesa e não para aumentar uma receita. Muitas vezes, e isso vai retornar para você em economia e vai melhorar a tua margem de lucro. Então funciona. São muitas as variáveis das perguntas, eu nem comecei a brincadeira. Existe muito mais. Quanto mais você perguntar, mais detalhes você vai ter, mais informações você vai ter para aplicar na solução. Eu posso te dizer o seguinte: se um briefing não tiver 10 perguntas, ele nem está começando. Não é um briefing. Você tem que fazer um exercício. Você tem que perguntar. E se você fizer 10 perguntas, em cima das respostas, talvez em cima de cada uma dessas perguntas, você possa fazer outras 10. Brincadeira, né? E aí você vai ter muito combustível para poder pensar. O grande desafio da agência é estabelecer esse relacionamento com o cliente, para o cliente confiar nele, sentir que pode passar essas informações, e ele deve, da mesma forma que um cliente confia no seu advogado, e existe na lei, né, do advogado o sigilo, né, o sigilo, na questão da agência de propaganda, do mercado de propaganda e marketing, existe um termo de confidencialidade. Então, por exemplo, você ajusta com o cliente, no contrato tem que ter um termo de confidencialidade. Então todas as informações que ele te passa são confidenciais. A agência e os colaboradores da agência sabem disso, são profissionais, asseveram isso, asseguram também isso para o cliente. E dessa forma ele se sente tranquilo de passar informações, muitas vezes informações privilegiadas, informações secretas ou assim,
que sejam de vantagem, né? Mas não uma vantagem competitiva, uma informação que ele tem de um plano estratégico, uma informação de objetivos que ele tem e que ele vai passar para você, e você tem que ter essas informações e ele tem que confiar que você vai guardar essas informações para aplicar no trabalho que você vai entregar para ele. Então isso é muito importante, esse relacionamento. E aí, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, se você trabalha numa agência e que atende um cliente de varejo, você precisa conhecer qual é a curva ABC de produtos do cliente. Qual é o primeiro produto mais vendido, o segundo mais vendido, o terceiro mais vendido, o quarto, a curva inteira. Os 20 produtos mais vendidos, obviamente, porque a gente vai entrar na lei de Pareto, né? A gente sabe que 20% dos produtos são responsáveis por 80% das vendas. E 80% das vendas, e 80% dos produtos só respondem por 20% das vendas. Você vai se concentrar onde? Naqueles 20 produtos que mais vendem sempre. Geralmente você vai se concentrar neles. Mas você também tem os outros, você tem as necessidades, você tem que ter um mix, né? Trabalhar um mix é o grande negócio do varejo. Deixa eu ver. A Raide Luz está falando, uma das coisas que aprendi com você é que as perguntas têm que ser perguntas certas. Não adianta fazer perguntas sem sentido e óbvias demais. A Raide já está uma grande perguntadora. E a gente percebe aqui no nosso trabalho, a Raide trabalha aqui com a gente percebe no nosso dia a dia, que quando a gente pergunta, a gente vai conseguindo perceber que o cliente vai percebendo que a gente está entendendo do negócio dele. A gente vai formando conhecimento. Você não pode, também nessa questão do óbvio, tem uma questão. Você não pode deduzir nada. Você não pode achar, eu achei que não. Tem dúvida? Vai lá e pergunta. Tira a dúvida, verifica. Porque existem perguntas que é para verificar. Eu sei que é assim, mas deixa eu ter certeza? Deixa eu perguntar só para ter certeza? Isso vale a pena, tá? Essa é uma dica boa também. Bom, então você tem que... Qual é o produto mais rentável? Quais são os menos rentáveis, mas são ainda assim indispensáveis na comunicação? Quais são os produtos que são melhores percebidos pelos clientes? Quais são as metas diárias, semanais e mensais? Como é que uma agência vai se comprometer com o resultado do cliente se ela não sabe qual é a meta? Se ela não sabe quanto que está vendendo? Como é que a agência sabe que a campanha está dando certo se o cliente não devolver para ele, olha, está funcionando, estamos vendendo, estamos alcançando a meta? Essa relação é uma relação que não se quebra, ela tem que estar o tempo inteiro junta. Qual a verba da propaganda? Essa é a primeira, né? O cliente pede para você uma campanha, mas ele não te dá um orçamento. Se ele não te der um orçamento, não tem como você fazer um planejamento, gente. Não tem. O orçamento tem que ser definido ali no começo do princípio, no começo da conversa. Ele tem que ter um orçamento, de preferência um orçamento bom, e ele saber quanto que ele quer que retorne desse orçamento, que é o retorno sobre o investimento. O DIMA aqui é relacionamento, palavra-chave importantíssima, a Silon Freire falando aqui. E o DIMA seria uma aplicação exatamente, dos 5 I, 2 Who. Exatamente. Que, onde, quando, porquê, como. Exatamente. 5 why, 2 who's. Em inglês, né? Mas são as perguntas. Pronto. Existe um trabalho do Alib Simonsen de 1980 chamado Régua Heurística, que é nada mais do que uma régua que eles criaram, que não é uma régua como vocês estão acostumados a conhecer, que é uma fórmula para você fazer perguntas sobre os ativos que você controla, controláveis e incontroláveis do seu negócio, internos e externos, sobre fatores de forças, de fraquezas, de oportunidades, de ameaças, sobre a equipe, sobre o trabalho, sobre serviços, sobre comércio. É fantástica essa régua heurística, inclusive a gente tem um método de como usar essa régua heurística, que quem sabe no futuro a gente vai fazer até um curso de como usar a régua heurística. Deixa eu ver aqui a Letícia Trujillo. Um dos problemas comuns que vemos é que existem clientes que acham que não precisam dar essas respostas, porque a agência é quem tem que dar as respostas para ele. Isso é tão comum, infelizmente, é verdade. Existe o cliente, ele acha que ele contratou a agência e ela tem que saber tudo da empresa dele. Não. A agência vai ter que fazer uma pesquisa de mercado para saber informações que talvez você não saiba. Mas as maiores informações da sua empresa, quem pode passar para a agência é você.
Agora, tem também aquela questão do briefing não bem feito pelo cliente, mas o publicitário ele é responsável por esse briefing. Então vamos dizer, o cliente não passa as informações, ou briefa, ele te dá uma informação. Olha, o Washington Oliveto conta no livro dele, Direto de Washington, que ele fez uma propaganda para a Docil, e a Docil já era líder de mercado, então o dono da Docil, se não me engano, Marcelo, falou para ele: não, Washington, pode fazer uma propaganda de categoria, porque como a gente é líder da categoria, se a categoria aumentar as vendas, a gente vai aumentar também. E foi um fracasso. E aí depois o Washington, para resumir, ele explica que aquilo havia sido brifado para ele de forma errada, que naquela época as pessoas já estavam deixando de usar adoçante para tomar café amargo. Eu tomo café sem açúcar, caipirinha sem açúcar, qualquer coisa sem açúcar, ele e o Washington também. Então as pessoas já estavam fazendo esse ritmo, essa mudança de vida, e então elas tinham que reforçar o Adocil e não a categoria, porque a categoria adoçante estava deixando de ser consumida. Então ele tinha que dizer que o Adocil é um adoçante que não amarga, é um adoçante que não dá um gosto X. Ele tinha que fazer uma propaganda para o Adocil. Aí o Washington reconheceu que foi um fracasso e que ele errou de mão. Por quê? Porque ele confiou no briefing do cliente. Mas ele, como um publicitário experiente que ele já era na época, ele devia perceber que o cliente estava brifando ele errado, e aí ele devia fazer perguntas para o cliente para chegar junto com o cliente numa solução, num briefing melhor, para levar isso para dentro da agência, para aquelas pessoas todas, com aquelas expertises todas, dissecar a questão, dissecar o problema e trazer a solução. Quer ver? Ó, eu vou trazer agora uma marca. Essa marca aqui eu vou trazer aqui. Essa marca aqui. Não, essa marca. Pronto, foi só um susto. Opa! Pronto, foi só um susto. Seu coração está... Aqui, pronto. Toda a vida que eu agora trago uma marca, eu trago um som junto. É porque eu separei um material. O Hospital São Carlos, eu vou agora falei um pouco do briefing, falei das perguntas, falei do problema, e agora eu vou trazer isso do ponto de vista prático para vocês. O Hospital São Carlos hoje é uma realidade em Fortaleza, tá? É um hospital que foi um dos primeiros hospitais a fazer cirurgia minimamente invasiva. A gente inclusive fez a cobertura dessa cirurgia quando ela aconteceu, de coração minimamente invasiva, foi um dos primeiros a fazer, tá? É laparoscópica, cirurgia laparoscópica. Mandar um abraço aí pro Wilson Meirelles e pro Francisco Monteiro, que são os donos do hospital, pra Márcia Real, que é administradora do hospital. Faz tempo que eu não vejo eles, mas foram meus clientes lá atrás, e sempre a gente é parceiro. Sempre que precisam de alguma coisa e me pedem, a gente está prontamente para ajudar. O hospital, ele nasce de uma clínica. São Carlos era uma clínica, Clínica São Carlos. E era uma clínica basicamente de otorrinolaringologia. A especialidade tanto do Wilson como do Monteiro é cabeça e pescoço. Eles têm uma especialização em oncologia de pescoço, né? Na questão do CA, né? Que é uma técnica bem avançada, e eles se especializaram nisso. E sempre foram otorrinos também, né? Então essa questão do trato respiratório aqui, nasal, bocal, otorrinolaringologia. Beleza. Então a Clínica São Carlos era referência em otorrinolaringologia. Muito bem. Só que eles foram montar a clínicazinha ali na Rua Araquém mesmo, ali com a Pontes Vieira, que é a rua de trás. Aí depois compraram uma casinha a mais, compraram outra, foram expandindo, compraram, queriam comprar o bairro todo, né? Ainda não chegaram lá. Mas eles foram expandindo, tem a Medicar hoje na frente, foram acrescentando o prédio e tomando o corpo de um hospital. E hoje eles têm um grande hospital. Hoje não, desde 2003, 2004, quando eu apareci na vida deles. Eu comecei a trabalhar com o Hospital São Carlos em final de 2004, começo de 2005. Eu tinha uma amiga que era enfermeira lá, a Luciana Nogueira Neri, está hoje em Vila Velha, no Espírito Santo. E a Lu que me apresentou para eles, falando: olha, tem um amigo meu, vocês estão querendo ir. Eles devem ter comentado com algumas enfermeiras, com o corpo clínico, que queriam investir em divulgação, porque
para falar do novo momento do hospital. E ela falou que conhecia uma agência. E eu fui lá visitar eles, apresentar o nosso trabalho, bater um papo. A Radash tinha pouco mais de 6 anos, né? Ela é de meio de 98, início de 99, nossa agência. E aí nessa conversa eu fui entender. E aí fazendo essas perguntas. E eles me contam a história. Que eles tinham uma preocupação, que eles eram uma clínica de otorrino. E com uma área de oncologia, cabeça e pescoço. Mas que agora eles seriam um hospital, com um centro cirúrgico, com várias especialidades, coração, pulmão, oncologia em outras partes do corpo, em outros sistemas, clínica geral, traumatologia, um hospital completo. E que eles tinham medo de que por eles serem do ramo de otorrino, né, eles ficassem marcados só como sendo otorrino, e que isso não seria suficiente para preencher o hospital. E eles abriram o hospital, já estava aberto o hospital quando a gente chegou lá, e realmente as pessoas iam lá e só iam para procurar questões de otorrino, né? Dor de ouvido, nariz entupido, dor de garganta, não estou sentindo cheiro, não estou respirando bem, não estou ouvindo bem, só mais nessa área. Já foi um sintoma que eles perceberam. E quando e eles também estavam querendo montar um pronto atendimento. Tá? A diferença de pronto atendimento para urgência é porque o pronto atendimento 24 horas, que é uma emergência, existe um conceito, né? Vocês sabem que para trabalhar com medicina, existe toda aquela regra, burocracia. Você não pode divulgar preço, não pode mercantilizar, não pode fazer uma promessa, uma overpromise, né? Uma promessa exacerbada. A comunicação, a propaganda e publicidade tanto de direito, como de medicina, como de dentista, ela segue algumas regras que tem que ser observadas pelos próprios conselhos, tá? Pelo Conselho Regional de Medicina, pela OAB, pelo Conselho Regional de Odontologia, né? E aí o que acontece? Eles conversaram com a gente, trouxeram o problema, nós perguntamos sobre o problema e fomos atrás de investigar o mercado. E aí a gente foi ver que tinha a gastroclínica, por exemplo, a minha primeira filha já nasceu na gastroclínica, então em 97. Engraçado, né? O melhor hospital mais considerado de obstetrícia do Ceará, de Fortaleza, é a gastroclínica. Mas ela é especialista em gastro, eles são especialistas em gastro, mas também tem uma obstetrícia muito boa. Mas é a gastroclínica. Então o nome já está lá, gastroclínica, hospital gastroclínica. Você vai para lá para quê? Para resolver problemas do trato intestinal, do gástrico e obstetrícia, porque eles viraram referência. Tinha sido inaugurado o Monte Clínico, do Dr. Hipólito, que me parece um grande cirurgião cardíaco, do coração, acho que vascular também, uma coisa assim. Então, virava referência naquele assunto pelo próprio diretor, né, que era, no caso, o Hipólito Monte. O Frotinha lá, José Frota, é o hospital da emergência, dos acidentados, grandes acidentes. Cada hospital, ele tem um tipo, o Luiz França, hospital infantil. Então, cada hospital tem uma especialidade, como tem o hospital do câncer, como tem o hospital do coração, né? Você tem o hospital para aquela especialidade. E o São Carlos, ele tinha a questão de ser uma clínica otorrino, na sua essência, mas eles estavam montando um hospital para atender todas as especialidades. E eles tinham feito essa marca não é feita pela Radash, tá? A marca não, o posicionamento sim. A marca do hospital, vocês percebem que é uma pessoa, né? Então ele já mostra na marca que eles fazem esse S e esse C, que vocês percebem na marca, mas vocês veem também um homem, que é o médico, mas que é o paciente, que é o ser humano, porque um hospital é feito de gente. O que cura as pessoas são as pessoas. Uma pessoa que cura a outra. A Edla Câmara está falando aqui, cada hospital tem a sua particularidade, isso mesmo.
E aí o que acontece? Como o Hospital de São Carlos, ele vinha para ser um hospital de referência, e ele é um grande hospital, inclusive aqui em Fortaleza, muito bem equipado, com ótimos profissionais, com uma super assistência, um sistema desde a entrada que funciona, um atendimento muito bom. O hospital, o que acontece? Ele precisava de um posicionamento. Falei ontem, né? De posicionamento. Eu vou falar hoje, porque tem a ver com o briefing. É através das perguntas do briefing que você vai encontrar o melhor posicionamento, e esse posicionamento vai ser fundamental para toda a linha de comunicação que você vai criar. E aí a gente falou, bom, todo hospital cuida ou do pulmão, ou do coração, ou do rim, ou da cabeça, ou tem o hospital ortoclínica, do trato, né, do ouvido e faringe, boca e nariz. E o Hospital São Carlos? O Hospital São Carlos vai cuidar de você. Ele vai ser um hospital humano. Ele vai tratar da sua enfermidade. Ele vai cuidar de te atender na sua necessidade. A gente não vai ficar, a gente vai se especializar, a gente vai mostrar todas as nossas especialidades, toda a nossa capacidade através de conteúdos. Volta lá o marketing de conteúdo, criar conteúdos que mostrem o hospital fazendo tudo isso, mas ele vai fazer tudo isso cuidando do ser humano. Então eu acho que essa foi a maior sacada que a gente teve naquela época, porque o hospital ele vinha com uma necessidade de se posicionar, e a gente conseguiu, acho que, se posicionar acima de todos. Porque nossa especialidade é cuidar de você. Lembra quando eu falei que o você é o principal na propaganda? Quando eu coloco você já no slogan do hospital, cada pessoa que ouve isso sabe que é para ela. Então você está com um problema, vai lá no Hospital São Carlos, que eles vão cuidar de você. Esse posicionamento a gente criou em 2004, 2005, e ele continua até hoje. Inclusive eu entro lá na emergência e os pôsteres da emergência são os mesmos que a gente fez ainda em 2004, 2005. Depois a gente continuou com o hospital, ó, passar aqui a fachada. Essa é a fachada do hospital pela entrada da Araquém Silva, tá? É interessante, essa não é a da Pontes Vieira, tá? Essa é a das Costas, e é por aqui que você entra na emergência do hospital. Essa rua fica lotada. O hospital hoje ele é muito bem frequentado, muito bem acionado. Ele fica numa zona bem central de Fortaleza, ali Senador Virgílio Távora com Pontes Vieira. Ele é bem localizado. Tem um estacionamento do lado direito, tem um estacionamento em frente, e a rua ainda fica muito cheia, porque o hospital tem diversos leitos, né? Tem uma estrutura muito boa para atender a população, e as pessoas sabem que vão lá e vão ser bem assistidas. Mas deixa eu... Falei desse caso, né? Eu quero mostrar como a gente realmente faz isso no anúncio. Aqui eu não sei se eu vou conseguir ler. Nem sei se vocês vão conseguir ler. Mas esse aqui era um anúncio do Dia Mundial da Saúde. Mas se vocês perceberem esse texto, eu poderia até... Eu acho que eu tenho ele aqui. Eu vou abrir ele aqui no computador. Enquanto a gente está falando, eu vou conseguir ler ele para vocês. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Tem o ele sim. Espera aí. Só um segundo. Vou pegar esse anúncio. Tudo... Não, aqui não. Vou achar ele em outro lugar. Ah, não, esse aqui eu escaneei, né? Não, esse anúncio é escaneado, ele foi publicado no Dia Mundial da Saúde. Mas o anúncio, ele não fala do hospital, gente. Eu posso descrever esse texto todinho, se vocês conseguirem ler. Esse texto todinho, ele fala da pessoa, de brincar, de ser saudável. Todo esse texto é humanizado. Ele não vem falar aqui da estrutura maravilhosa, dos leitos, do sistema de ar, do sistema elétrico. Não, ele vem falar do que as pessoas precisam e que na hora que elas forem cuidar da saúde delas, tem o Hospital São Carlos para cuidar delas. Então eles falam simplesmente para as pessoas. Eles não falam
dos avanços tecnológicos. Lógico que nós temos anúncios falando da estrutura, dos equipamentos. É importante você ter uma hemodinâmica com super equipamento, tomografia computadorizada com equipamento. O São Carlos Imagem é uma das melhores clínicas de imagem da cidade. Eles investiram em equipamentos ultramodernos, já na época, e sempre estão investindo. É muito importante para um hospital estar com o estado da arte em tecnologia. Isso é básico, é evidente que é importante. Mas não é isso que você vai trazer toda hora na sua comunicação. Você tem que trazer o lado humano e trazer o cliente. Esse aqui foi nossa alegria de vê-lo bater todos os dias, né? Também um anúncio que a gente fez, uma arte para o Hospital São Carlos. Tudo isso é antes de 2010, tá, gente? É anúncios de 2007, 2008. Esse aqui é de 2008. É quando o São Carlos faz os 20 anos. E aí eu quero mostrar a questão, que eu vou entrar ainda mais numa dor do briefing. Vou trazer mais uma nova dor. Mas esse eu quero mostrar que a gente pegou a marca do Hospital São Carlos, que vocês estão vendo aí. E em cima da marca do Hospital São Carlos, a gente criou 20 anos, usando os mesmos elementos, os mesmos traços da marca. E eu lembro que quando eu falei pro eu consegui ver isso. Eu vi que dava para pegar a marca do Hospital São Carlos e fazer esse trabalho, um selo dos 20 anos. Só que eu não sou diretor de arte, tá? Eu não mexo com Photoshop, com Illustrator, com CorelDRAW. Sei bem cru, bem ruim, para falar a verdade. Se eu fosse diretor de arte, eu estava passando fome, né? E não seria um diretor de arte bem sucedido, tá? Não é minha expertise, está muito mais ligada à ideia, ao texto, à visão, à concepção, à criatividade, do que na questão do desenvolvimento artístico. Eu conheço milhares de artistas que já passaram pela Hadash, que estão na Hadash, são todos muito melhores do que eu nisso. Eu nem me atrevo, para falar a verdade, eu nem me atrevo. Mas eu sabia que dava para fazer isso. E quando eu desafiei o diretor de arte, foi o Gustavo. O Gustavo hoje está em Santa Catarina, Gustavo Mendes. Abração, Guga. Ele disse que ele não ia conseguir. Mas eu não fiquei feliz com essa resposta. Eu falei, faz assim, faz assado, mexe aqui, mexe ali. E aí está o resultado para vocês. A marca dos 20 anos do Hospital São Carlos, feita com a identidade visual do hospital, aproveitando os elementos do hospital e mostrando que você pode fazer isso, que você deve investir numa identidade visual, trazer os seus próprios elementos, e cada vez que você vai falar dos seus 20, 25, 30, não fugir. Não é criar um selo que não tem nada a ver com a sua identidade visual, com seus valores, com seus atributos, com o que você passa. Então a gente conseguiu criar 20 anos em torno desse homem, em torno desse cliente, em torno do Hospital São Carlos. Isso foi uma coisa muito bacana. Depois desse trabalho, a gente já tinha colocado o São Carlos para funcionar, ele já estava atendendo todas as especialidades, mas existia um problema. O pronto atendimento do Hospital São Carlos, porque ele era uma referência em otorrinolaringologia, e ele é ainda uma referência em otorrino, apesar de hoje a gente já superou esse problema há muito tempo. As pessoas que iam lá na urgência 24 horas, ou seja, chegava lá 10 horas da noite, 9 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, as pessoas procuravam o São Carlos para tratar de dor na garganta, dor no nariz, dor de ouvido, um problema de otorrino. Elas não iam para o São Carlos se ela tivesse uma palpitação, sentindo que o coração está disparando, ou se ela sentisse uma asma, um broncoespasmo, ou se ela tivesse uma dor de barriga, ou se ela tivesse tido um acidente, sei lá, jogando bola, uma fratura. Eles não procuravam o pronto atendimento do Hospital São Carlos, eles de repente iam no São Mateus, de repente iam no Monte Clínico, de repente iam no Hospital da Unimed, sei lá, eles iam para outro hospital, eles não iam para o Hospital São Carlos, porque eles achavam que lá ia ser aquela urgência da otoclínica, né, de otorrino. Então, eles nos desafiaram a criar uma campanha que tem a ver com esse nossa especialidade, a cuidar de você. Isso desde o começo a gente já quis dizer que nós não fazemos só isso, mas eles nos desafiaram a criar uma campanha para vender o pronto atendimento, que é a emergência lá, 24 horas, só que ele é um pronto atendimento novamente por aquelas questões que eu expliquei.
Para você ser uma urgência 24 horas, só tem uma aqui, que é a do IJF, em Fortaleza. Você tem que ter, não é os médicos de prontidão, vamos dizer, na casa deles, em plantão, para você acioná-los. Eles têm que estar lá. E tem que estar em N especialidades. E lá eles têm um pronto atendimento de otorrino, de coração, cardíaco, clínico geral e traumatológico. Eles têm um pronto atendimento nessas 4 especialidades. Sempre tem um ortopedista, sempre tem um otorrinolaringologista, sempre tem um cirurgião cardio e um clínico geral ali para atender na emergência. Sempre tem pelo menos um. São vários consultórios, hoje acho que já são mais de 6 consultórios, né? Já separou a ortopedia, já cresceu, já foi para um outro departamento, então acho que devem ser bem uns 10 consultórios já no atendimento da urgência lá. E eles tinham essa questão da gente comunicar que para qualquer tipo dessas 4 áreas, qualquer interferência nessas 4 áreas, eles estavam prontos para atender. E aí a gente pegou essa palavra pronto, né, do pronto atendimento, e brincou com o pronto, do pronto atendimento, com pronta recuperação, e criou um spot de rádio que eles poderiam estar vinculando até hoje. Acho que eles não veiculam mais, porque lá está sempre lotado, né? Mas eles poderiam veicular até hoje que eles estariam colhendo os louros desse trabalho. Que, na verdade, os louros desse trabalho eles estão colhendo. Mas esse é um spot de rádio atual. Vocês vão perceber que a gente não tem a preocupação de ficar repetindo o nome do Hospital São Carlos, mas a gente tem preocupação de mostrar o cliente sendo atendido, tá? Então, presta atenção nesse spot, vale a pena, vocês vão conseguir pegar de primeira a diferença. Ó, vamos ouvir. Pronto, foi só um susto. Seu coração está forte como o de um adolescente. Faça um pouco de exercícios diariamente. Prontinho, 2 semanas com o pé imobilizado e você vai poder voltar a fazer seus gols. Pronto, já está respirando melhor. Foi só uma crise de asma. Você vai ficar bom logo logo. Pronto atendimento 24 horas no Hospital São Carlos, atendendo você noite e dia, nos casos de urgência em cardiologia, traumatologia, ortopedia e otorrino. Entrada exclusiva pela Rua Araquém Silva 236. Informações 4009-3333 ou pelo site www.hospitalsaocarlos.com.br. Hospital São Carlos, atendimento rápido, especializado e pronto. Tá aí, bacana, né? Botar a marca aqui do São Carlos, 20 anos para vocês verem. Entenderam como é que é? A gente mostrou eles atendendo uma pessoa que estava com uma palpitação no coração, já estava boa, você vai ficar bom, pronto, você vai ficar bom. Depois uma pessoa que foi lá, sofreu um acidente numa pelada, num racha de futebol, pronto, você vai poder fazer seus gols daqui a 2 semanas. Depois alguém que estava com um broncoespasmo, com uma asma, pronto, você vai se recuperar, não se preocupe, vai ficar bom. Aí a gente mostra que nós temos todas essas especialidades, aonde nós estamos situados, onde é a entrada para facilitar, porque a Pontes Vieira é uma avenida, então ele já sabe que ele tem que entrar pela Araquém Silva. Dá o telefone, que é uma questão de dar serviço. Num spot de rádio você não é obrigado a dar o telefone, mas é bom também, pode ser dado. Não sei se a pessoa vai ter tempo de anotar, mas ela já sabe, ela vê que tem o telefone, ela vai procurar. E a gente deu o site, e aí a gente está falando, esse spot é de 2008, então já tinha a preocupação de divulgar o site do Hospital São Carlos, onde a pessoa pode se informar mais. E a gente assina ele com a campanha dizendo o pronto. Quer dizer, ele é um spot que entrega exatamente o que o briefing requeria. Nós precisamos comunicar que temos um pronto atendimento 24 horas em todas essas especialidades e não só em otorrino, porque as pessoas só iam até o Hospital São Carlos para tratar do otorrino. Quando as pessoas venham falando dos meus clientes, eu trato o negócio dos meus clientes como se fosse meu, sempre. Então quando eu falo vinham, é porque eu estou aqui como se eu fosse o Hospital São Carlos.
A CVC, quando eu falo com as pessoas, eu falo como se fosse minha. O CNA, o cliente que eu atender, eu compro a briga deles. A Hadash é uma agência que a gente realmente mergulha no cliente e veste a camisa. Quem trabalhou com a gente sabe que realmente é assim. Então, bom, aqui ficou muito claro a questão do briefing, o cliente ser brifado e a solução que a gente deu, né? Ficou bem claro para todos vocês que você tem que fazer as perguntas, entender qual é o problema e em cima do problema você vai criar uma solução. Depois tem um trabalho aqui que a gente fez, que foi a Semana do Coração. Eles tinham um projeto no auditório, junto com a Medicar, da Semana do Coração. A gente fez esse folheto. Chegamos a fazer alguns anúncios de jornais, campanhas de rádio. Essa campanha que eu mostrei não foi a primeira, né? A nossa primeira falava: a nossa especialidade é cuidar de você, que é o posicionamento do Hospital São Carlos até hoje, gente. Nossa especialidade é cuidar de você. Solange Arraes aqui mandou um oi, amore. Mas ela mandou para o Juvali. Deixa eu ver aqui os comentários. Aproveitamos, estamos quase chegando no fim da nossa live. Não impede de ter uma especialidade e construir e inserir na mente das pessoas, que lá terá uma completa especialidade que entende qualquer parte do ser humano. Verdade. O hospital tem seus produtos e clientes as necessidades deles. Agora, passar uma forma que a pessoa entenda que lá no hospital não será apenas um serviço. Ou seja, que a pessoa vai ser tratada não como um número, né? Que esse negócio da Covid hoje está confundindo as pessoas, né? Estão sendo muito tratadas como números e não como seres humanos, né? Então o hospital ele tem muito essa preocupação. O Hospital São Carlos ele tem uma preocupação. A Márcia, que é administradora, ela tem um setor de RH muito preocupado, de psicologia, para dar todo esse suporte, não só para quem é enfermo, mas para a família deles. Aqui o Léo Lorena, da Dr. Massagem, você merece esse momento. É o slogan da Dr. Massagem, que é uma empresa especializada em cadeiras de massagem on demand. Você chega lá, coloca a sua nota de R$5 e faz 5 minutos de massagem. E o slogan dele, ele dá o atributo dele. Você merece esse momento. Tá aí, Léo, parabéns. Você fala com o cliente. Ele não fala, Doutor Massagem, as melhores cadeiras de massagem do mercado. Não. Doutor Massagem, você merece esse momento. Parabéns aí, Léo Lorena, grande amigo lá de São Paulo. E o posicionamento está perfeito. Muito, muito bem lembrado, Léo. Muito boa. A Edla falou que é uma comunicação completa, de você conseguir mostrar tudo isso. Importante, Fernando, é isso, é o seu diferencial. Você cuida da marca do seu cliente como sua. Obrigado aí, a Edla, falando que é esse trabalho que a gente faz realmente diferenciado de entender a marca do nosso cliente e cuidar como nossa. Gente, é impossível em 1 hora eu ensinar vocês tudo sobre briefing. Para fazer um curso de briefing, um curso básico, eu diria que seria no mínimo 4 horas, no mínimo. Talvez um dia inteiro, 8 horas. Um bom curso de briefing, talvez umas 25 horas. Então vocês imaginam que, por exemplo, numa faculdade de publicidade, nenhum assunto é abordado profundamente, porque é impossível. Você tem que ir para o mercado e você tem que ir atrás de informação. Então, mas eu acho que eu consegui trazer os principais elementos do briefing e mostrar na prática como isso funciona, tá? Amanhã a gente vai falar um pouco de mídia, de como planejar, comprar e entregar a mídia, mas assim, entrando em alguns detalhes e trazendo sempre um exemplo de um cliente. Essa é a ideia. Comentar um pouco sobre e mostrar na prática como isso acontece. Um dia é muito pouco, imagina 1 hora, tá bom? Então amanhã, às 16h20, em Retransformação Digital, aqui em Hadash Marketing, a gente vai para a nossa 33ª live e nós vamos continuar na Semana Hadash, falando um pouco de mídia e de como a gente faz essa entrega para os nossos clientes. Obrigado aí todo mundo que participou. Divulguem, espalhem aí a mensagem da Hadash, peçam para as pessoas seguirem nosso perfil, comentem das nossas lives,
Está sendo muito bacana dividir esse conhecimento com vocês. É uma coisa que eu sempre quis fazer e agora estou me sentindo realizado fazendo isso, tá? Então, muito obrigado a todos e até amanhã na Retransformação Digital em Hadash Marketing. Show!